Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 5 do PET volume 2 de língua portuguesa, o PET referente ao segundo bimestre. Então, nós temos o eixo temático, nós temos tema, tópicos, habilidades. O conteúdo relacionado da semana 5 é leitura e interpretação de texto. O tema é texto dissertativo argumentativo. É o texto presente na redação do Enem. É o gênero textual presente na redação do Enem. Enfim, a semana 5. Estamos quase terminando o PET 2, mas antes ainda temos coisas a aprender. Nesta semana, iremos falar sobre o tipo textual dissertativo argumentativo. Na realidade, ele é um gênero textual dissertativo argumentativo. Os tipos textuais são narração, o texto narrativo, descrição ou texto descritivo, exposição ou texto expositivo, argumentação ou texto argumentativo e injunção ou texto injuntivo. A narração é aquele texto que você vai contar uma história, a descrição, onde você vai descrever alguma situação, o expositivo, você vai expor alguma coisa, a gente pode encontrar até nas reportagens, um texto expositivo. A argumentação, onde você vai argumentar, onde você vai colocar o seu ponto de vista, os seus argumentos. E o injuntivo é o texto, receita de bolo, os manuais, onde você encontra lá os verbos no imperativo, onde vão te dando ordens, indicando o que você tem que fazer. Então, onde colocou aqui que é um tipo textual dissertativo argumentativo, é um gênero textual. E ele é tirado, do argumentativo, Então, ele não é um texto, o dissertativo argumentativo não é um tipo textual, é um gênero textual. Que aí você vai, o que é o gênero textual? O gênero textual é o uso das estruturas. Aí nós temos a estrutura, que é a narração, a descrição, a exposição, a argumentação, a injunção, e aí a dissertação, e aí a gente tira, esse texto, que é um texto que foi elaborado, esse gênero textual foi elaborado para as provas, para as redações do Enem. Então, vamos continuar. Você irá reconhecer as principais características, aí já coloca, deste gênero textual. Então, está tendo aqui uma divergência, mas ele é um gênero textual. E analisará um gênero da esfera argumentativa. O tipo de texto dissertativo argumentativo, muito frequente nas provas de concursos e exigido no Enem, apresenta posicionamentos pessoais e exposição de ideias apresentadas de forma lógica, com razoável grau de objetividade, clareza, respeito pelo registro formal da língua e coerência. Seu intuito é a defesa de um ponto de vista que convença o interlocutor, leitor ou ouvinte. Então, o objetivo aí da redação do Enem, que é uma redação dissertativa argumentativa, é que você disserte, sobre um determinado assunto, você vai defender o seu ponto de vista, você tem que ter clareza, você tem que ter uma propriedade do que você está falando para você tentar convencer, o leitor ou o ouvinte, sobre o que você está propondo no seu texto. Características principais: presença de estrutura básica, introdução, desenvolvimento e conclusão, ideia principal do texto, que é a tese, argumentos e conclusão, síntese dos pontos principais e pode ter sugestão, solução de problemas discutidos. Principais gêneros textuais em que se observam características desse tipo de texto: redação de concurso, artigos de opinião, cartas de leitor, discursos de defesa, acusação, resenhas. Então, esses, são os gêneros textuais que a gente encontra num texto dissertativo, num texto argumentativo. Utiliza verbos na primeira pessoa, normalmente nas argumentações informais, como no artigo de opinião, e na terceira pessoa do presente do indicativo, normalmente nas argumentações formais, como no texto padrão Enem. Então, na redação do Enem, seu texto, normalmente tem que apresentar a terceira pessoa do presente do indicativo, para imprimir uma atemporalidade e um caráter de verdade ao que está sendo dito. Constitui-se de linguagem cuidada, com estruturas lexicais e sintáticas claras,
simples e adequadas ao registro culto. Você tem que ter um determinado cuidado, né, em escolher as palavras que você vai usar, porque você tem que ter uma clareza no seu texto, né? É bom não usar palavras muito difíceis, porque também você vai fazer com que quem esteja lendo ou ouvindo o seu texto fique confuso, né, para o desenrolar, para a conclusão do seu texto. Privilegiam-se as estruturas impessoais, com certas modalizações discursivas, indicando noções de possibilidade, certeza ou probabilidade, em vez de juízos de valor ou sentimentos exaltados. Há um cuidado com a progressão temática, isto é, com o desenvolvimento coerente da ideia principal, evitando-se rodeios, né? Não pode ser muito prolixo, não pode ser prolixo na redação do Enem, né? Num texto dissertativo argumentativo. Você tem que ser direto no assunto e com ideias bem claras, né? Bem coesas. Vamos analisar o texto abaixo para entender melhor a organização desse gênero textual, né, que é o dissertativo argumentativo. A maioria dos problemas existentes em um país em desenvolvimento, como o nosso, podem ser resolvidos com uma eficiente administração política. É uma tese. Porque a força governamental certamente se sobrepõe a poderes paralelos, os quais, por negligência de nossos representantes, vêm aterrorizando as grandes metrópoles. Isso ficou claro no confronto entre a Força Militar do Rio de Janeiro e os traficantes, o que comprovou uma verdade simples. Se for do desejo dos políticos uma mudança radical visando o bem-estar da população, isso é plenamente possível. É um argumento. É importante salientar, portanto, que não devemos ficar de mãos atadas à espera de uma atitude do governo, só quando o caos se estabelece. O povo tem e sempre terá de colaborar com uma cobrança efetiva. Então, é a conclusão. Então, nós temos aí uma tese, nós temos um argumento, né, e nós temos uma conclusão aí de determinado assunto. Perceba que no texto anterior nós temos de forma clara as partes fundamentais do tipo textual. A tese do texto, ou seja, o ponto de vista do autor sobre o assunto. O autor entende que um governo eficiente tem o poder de resolver a maioria dos problemas atuais. O argumento, que é o modo como você irá convencer o seu leitor de que a sua opinião é a correta. O autor utilizou uma exemplificação para formular seu argumento. E a conclusão, momento em que você retoma o que disse e fecha sua ideia. O autor afirmou que a população não pode esperar somente pelo governo, mas deve colaborar também. Então, de forma simples, né, a gente consegue fazer essa estruturação aí do texto dissertativo argumentativo, né, com a introdução, com o desenvolvimento, com a conclusão, né. Você tem que elaborar de forma clara a sua tese para você ter os argumentos coerentes e você fechar, né, você concluir as suas ideias no parágrafo final. Então, vamos ver um texto aí, foi retirado da UFMG, A Revolução Digital. Texto e papel, parceiros de uma história de êxitos, pareciam feitos um para o outro. Disse, pareciam. Assim com o verbo no passado, e já me explico. Estão em processo de separação. Secular, a união não ruirá do dia para a noite, mas o divórcio virá, certo como o pôr do sol a cada fim de tarde. O texto mantinha com o papel uma relação de dependência. A perpetuação da escrita parecia condicionada à produção de celulose. Súbito, a palavra descobriu um novo meio de propagação, o cristal líquido. Saem as árvores, entram as nuvens de elétrons. A mudança conduz a veredas ainda inexploradas. De concreto, há apenas a impressão de que, longe de fraquejar, a ebulição digital tonifica a escrita. E isso é bom, quando nos chega por um ouvido, a palavra costuma sair por outro. Vazando-nos pelos olhos, o texto inunda de imagens a alma. Em outras palavras, falada, a palavra perde-se nos devãos da memória. Impressa, desperta o cérebro, produzindo uma circulação de ideias que geram novos textos. A internet é, por assim dizer, um livro interativo. Plugados à rede, somos autores e leitores. Podemos visitar as páginas de um clássico da literatura ou simplesmente arriscar textos próprios. Otto Lara Rezende costumava dizer que as pessoas haviam perdido o gosto pela troca de correspondências.
Antes de morrer, brindou-me com 2 telefonemas. Em um deles prometeu: mando-te uma carta qualquer dia desses. Não sei se teve tempo de render-se ao computador. Creio que não. Mas, vivo, Otto estaria surpreso com a popularização crescente do correio eletrônico. O papel começa a experimentar o mesmo martírio imposto à pedra quando da descoberta do papiro. A era digital está revolucionando o uso do texto. Estamos virando uma página. Ou, por outra, estamos pressionando a teclar Enter. Então, é um texto de Josias de Souza, né, a Revolução Digital, retirado do Folha de São Paulo, São Paulo, 6 de maio de 1996, Caderno Brasil, página 2. Então, com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo do texto, lembrando que nós estamos estudando, né, nosso tema da semana 5 é o texto dissertativo argumentativo. Então, letra A, descrever as vantagens e as desvantagens da internet na atualidade. Então, se é um texto dissertativo argumentativo, não é descrever. Aqui é de um texto descritivo. Letra B, narrar a história do papel e do texto desde a antiguidade. Como eu disse, se é um texto dissertativo argumentativo, não é descrever e nem narrar. Narrar é um texto narrativo. Defender a parceria entre o papel e o texto como uma história de êxitos. Defender, acredito eu que na realidade não esteja defendendo, mas discutir as implicações da era digital no uso da escrita. A gente poderia ficar entre essas duas, mas o objetivo do texto é a discussão, né? É a argumentação. Então, é discutir as implicações da era digital no uso da escrita. 2. Sobre o texto dissertativo, é correto afirmar que é o tipo de texto que indica para o leitor os procedimentos a serem realizados. Nesse tipo de texto, as frases geralmente estão no modo imperativo. Esse aqui é um tipo de texto injuntivo. Aqui está certo, né? É um tipo de texto mesmo, dissertativo. Mas nessa descrição é um tipo de texto injuntivo, né? Os verbos estão no modo imperativo, indica quais os procedimentos, né, devem ser realizados. Um manual, uma receita. Letra B, é o tipo de redação escrita em prosa, né? O que é um texto escrito em prosa? Onde ele vai ter parágrafos, vai começar de uma margem, né, até a outra margem da folha, né? Então ele vai do início ao fim, de uma margem à outra. Sobre o qual deverão ser apresentados, não é apresentados, é apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Então esse, né, é o tipo o texto dissertativo argumentativo é um tipo de redação escrita em prosa, né, sobre determinado tema, onde terão que ser apresentados argumentos, provas, exemplos. Eu posso colocar dados, né, de tirar de alguma fonte, algum dado, para eu ilustrar a minha redação. Então, que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Então, resposta, mas vamos analisar os outros. Tem como principal objetivo contar uma história, seja ela real ou fictícia, e até mesclando dados reais e imaginários, apresenta uma evolução de acontecimentos, ainda que sem linearidade ou relação com o tempo real. Então, contar história, narrar, né, é um texto narrativo. Trata-se de um texto, um tipo de texto que descreve com palavras o que se viu e se observou. Tipo textual desprovido de ação, em que o ser, o objeto ou o ambiente são mais importantes. A valorização do substantivo e do adjetivo que ocupam um lugar de destaque na frase. Então, que descreve, né, um texto descritivo. Então, já encontramos, né, a resposta sobre o que é correto dizer sobre o texto dissertativo. Então, vamos ao número 3. Sobre a dissertação argumentativa, podemos afirmar que se trata. Então, gente, aqui não está falando só de dissertação, né? É uma dissertação argumentativa. Aqui foram mesclados tipos textuais, né? Que é a dissertação e a argumentação, e foi transformado num gênero textual. A redação do Enem, né? Ele é um gênero textual. E essa é a característica da redação do Enem, né? É o tipo de redação do Enem, é um texto dissertativo argumentativo. É uma redação em que vai ter uma dissertação argumentativa. Então, é um tipo textual? Não. Quais são os tipos textuais? Né? Narração, descrição, exposição, argumentação, injunção.
E o gênero textual, né? Quais são os gêneros textuais que nós encontramos? Romance, né? Romance não quer dizer que é aquele texto que fala só de amor, né? Romance é o texto longo, a narrativa longa, que pode ser de falar sobre falar sobre amor mesmo, mas pode ser sobre qualquer outra situação, um texto longo. Nós vimos aí o texto de Guimarães Rosa, né, Grandes Sertões Veredas, não fala sobre amor, mas é um romance, porque é um texto, é uma narrativa longa. Então, nós temos, né, como gêneros textuais, reportagem, resumo, resenha, artigo de opinião, crônica, contos, piada, tira, charge, receitas, manuais, e o texto dissertativo, argumentativo ou a dissertação argumentativa trata-se de um gênero textual e não de tipo textual, tá? Os tipos são poucos, né? O tipo textual é a estrutura do texto. E aí, o gênero textual é o uso dessas estruturas. Então, nessa dissertação argumentativa, eu encontro aqui a argumentação, a dissertação, transformando-se em gênero textual. E composição lírica? Não, né? Um texto literário? Também não. Então, a dissertação argumentativa é um gênero textual. 4. Quando falamos dos parágrafos de desenvolvimento de uma dissertação, qual alternativa melhor o descreve? Letra A. São os parágrafos em que o autor exprime seus sentimentos em relação aos problemas sociais que o afetam pessoalmente. Letra B. Parte do texto marcada pelo diálogo entre protagonista e antagonista, com o propósito de desenvolvimento dos personagens. Aqui parece mais um texto narrativo, né? Onde eu vou encontrar protagonistas, antagonistas, né? O propósito de desenvolvimento das personagens. Letra C. É quando o autor enumera os motivos por estar participando do vestibular e de suas vontades de mudar o mundo através de seu futuro trabalho? Também não. São os parágrafos em que o autor descreve seus argumentos persuasivos, utilizando recursos como citação, comprovação ou raciocínio lógico. Então, sim, né? Quando falamos dos parágrafos de desenvolvimento de uma dissertação, o que melhor descreve esses parágrafos, né, é a alternativa D, né? Porque nesses parágrafos tem que ter argumentos persuasivos, a gente pode fazer alguma citação, a gente pode comprovar com algum dado retirado, né, de alguma fonte, temos que ter esse raciocínio lógico. E número 5, qual é a função do último parágrafo de uma dissertação? A gente vai introduzir, né, com a tese, vai desenvolver com os argumentos, e aí a gente conclui, né, esse parágrafo, a gente retoma a tese e faz essa conclusão. Então, letra A. Encerrar o pensamento discorrido nas partes anteriores da redação, podendo sugerir uma resposta para o problema apresentado. Deixar uma questão impactante para o leitor, fazendo com que ele reflita sobre seu papel na sociedade. Não tem essa função, né? Comentar o próprio texto com um tom otimista, independentemente da gravidade do problema do tema. Opinar de maneira parcial sobre a qualidade do teste aplicado. Então, encerrar, né, a gente já analisa o objetivo aí do parágrafo, né, do último parágrafo da dissertação é encerrar, concluir, né, esse pensamento discorrido. A gente pode até retomar alguma situação, né, da tese, mas o objetivo, né, a função do último parágrafo é encerrar, é apresentar uma resposta aí para o problema apresentado no início do texto. Então, findamos mais uma semana com sucesso, nos vemos na próxima. Tem aqui algumas referências, espero ter contribuído com vocês na resolução das atividades. Então, fica aqui meu forte abraço e até a próxima semana.